Bom dia a todos, pessoal. Ótima semana para todo mundo. Semana pré-carnaval aí, semana excelente para a gente vender bastante cruzeiro, principalmente cruzeiros da Explora. Webinar especial, nosso primeiro webinar do ano, 2026 aí, começando na parte de treinamento da Qualitur, né, de capacitação do agente de viagem, que é o nosso maior suporte aí, o nosso grande público, a operadora aqui que faz parte do grupo BeFly. E a gente está muito feliz de começar o webinar, né, essa série de treinamentos com o Explora Journeys, que é a bola da vez aí nos cruzeiros de luxo. Tem um produto que entrega tudo o que promete e mais um pouco. E para isso a gente está aqui com o Flávio Correia, que é responsável pelo desenvolvimento do produto aqui no Brasil. Flávio, bem-vindo, bom dia. Por favor, o palco é todo seu. Bom dia, obrigado, João. Bom dia para todo mundo. Como o João já antecipou, eu sou o Flávio Correia, da Explora Journeys. Eu trabalho no desenvolvimento da marca aqui no Brasil, tenho um pouco mais de 3 anos. Hoje somos uma equipe de 5 pessoas aqui, e isso se deve principalmente ao crescimento também da marca no Brasil e da representação que a gente tem dentro da companhia. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos 2 primeiros navios, contar o que a gente já pode antecipar do terceiro, que é muito em breve o lançamento. E aí no final, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar aqui no chat, a gente conversa. Do começo, eu sempre gosto de começar a nossa apresentação, e aí também tem muito a ver no momento que eu estava profissionalmente quando eles me chamaram para fazer parte desse projeto. Eu não conhecia muito da família por trás do projeto, e aí hoje eu conheço muito, acredito que muitos de vocês também conheçam o Grupo MSC. A gente pertence a essa família, então a família Ponte Vago é proprietária da Explora Journeys. Esse era um sonho antigo, construir uma marca que realmente transformasse a percepção não só dos clientes acostumados com navegação, mas clientes que nunca tiveram a bordo de um navio, que também era o meu caso na época, a vivenciar uma experiência completamente diferente. Então, o nosso projeto surgiu a partir de uma pesquisa com o mercado. Foram entrevistadas mais de 20 mil pessoas durante 4 meses, entre clientes, potenciais clientes, concorrentes, enfim, para determinar e entender como é que a gente podia transformar a maneira que as pessoas viam as navegações, né? A gente tem muito essa percepção do que são as viagens, muito tempo a bordo, pouco tempo no destino. Então, ouvindo principalmente o feedback dos clientes, é que a gente desenvolveu a marca do zero. A gente focou basicamente em 4 pilares de feedback. O quinto ele foi acrescentado mais recentemente por conta de tudo que a gente tem visto de resposta dos nossos clientes. Então, a gente focou principalmente em espaço, escolhas, design e experiências. E agora, mais precisamente, também a gente fala muito da qualidade do serviço que a gente tem a bordo, então da nossa equipe de hosts. Tudo isso vai ser desdobrado num projeto que está confirmado. A gente vai ter 6 navios até 2028. Então a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar aqui o webinar sobre onde a gente está e como é que começou tudo isso, né? A gente investiu 600 milhões de euros para construir cada um dos navios até agora. Então o Explora 1 foi inaugurado em 2023, o Explora 2 em 24. A gente teve aí uma pausa de lançamento de navio em 25. Agora, em julho, a gente inaugura o Explora 3, o Explora 4 e o Explora 5 vem ano que vem, e a gente encerra essa etapa do projeto com o Explora 6 em 2028. Então, Explora 1 e 2 são navios idênticos, o Explora 3 e 4 eles têm características um pouquinho diferentes. Eu vou contando para vocês ao longo da apresentação onde estão as diferenças em cada um deles. Essa imagem do Explora aqui, no caso do Explora 2, então os navios são idênticos de visual, né? Esses 2 primeiros exatamente o mesmo tamanho. E aonde eu acho que estão as curiosidades que são interessantes compartilhar com vocês. Eu acho que a primeira característica é o espaço. A gente está falando de 248 metros de casco, então um navio deste tamanho, que não é um navio pequeno, mas também não é um navio grande, a gente poderia acomodar 2.600 pessoas a bordo. Só que a gente desenhou no projeto 461 suítes. O que isso significa? Que as nossas acomodações começam com 35 metros quadrados, que 100% delas tem terraço privativo, então a gente não tem vista interna, vista obstruída, sem janela, por exemplo. Então todas têm terraço. A gente vai até 280 metros quadrados em 4 categorias principais. Qualitours tem todas as informações, eles compartilham tudo com vocês. Aqui é mais para contar a parte do que a gente tem do design.
Então, num projeto desse tamanho, a gente otimizou também muito as áreas públicas dos nossos navios. A gente tem 4 piscinas, 6 restaurantes, 12 bares e lounges, além de 640 hosts. Hosts é a nossa tripulação, então quando a gente não está na capacidade máxima, a gente está falando aí de praticamente o serviço 1,25 para 1. Então é uma média excelente para esse perfil de produto e de cliente também. Acho que outra curiosidade que a gente tem aqui é que todo o design, além de ser italiano, né, a gente focou muito também na parte gastronômica. Eu vou contar um pouquinho mais para frente. E aí a gente também incluiu, eu acho que é um outro detalhe importante, é onde a gente faz muito sucesso no mercado brasileiro, suítes que conectam para famílias. Então a gente tem, por exemplo, entre o Explora 1 e 2, mais de 100 opções de conexão de suítes para acomodar famílias. A gente recebe famílias com crianças a partir de 6 meses completos a bordo. Então, fez 6 meses, a gente recebe, a gente tem berço para os bebês menores, para as crianças menores. A gente tem também o Nautilus Club, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. Tudo isso pensando em um novo perfil de cliente que não necessariamente tem experiência com navegação. A parte de piscinas, eu acho que a gente foi muito bem sucedido na construção dos nossos espaços públicos. A gente não tem uma única piscina, a gente tem 4, além de 5 jacuzzis. Então a gente tem as jacuzzis, elas são feitas muito mais no design parecidos com raias. Então elas são longas, com vista infinita, no deck 10 e no deck 11, e no deck 14 a gente tem uma única redonda. Eu acho que isso também traz muito mais privacidade para os clientes. Nas 4 piscinas que a gente tem, então a gente tem piscinas no deck 5, 10, 11 e 12. Deck 11, por exemplo, a Conservatório, que é a nossa piscina principal, teto retrátil, todas elas são dessalinizadas, e aí a gente tem no deck 12, além da piscina, também um bar e uma área exclusiva para adultos. Acho que é interessante mencionar isso, por ser uma pergunta bastante recorrente sobre como as crianças impactam a experiência dos clientes. A gente não só pensou nisso, como pensa nisso em todo embarque, toda semana, mas também resolveu colocar uma área destinada exclusivamente para adultos, até por conta de maior privacidade e também para os clientes que não necessariamente interagem tanto com crianças e bebês. Parte de spa é um ponto super alto da Explora Journeys. A gente investiu muito na criação de um espaço único. A gente tem uma parceria com a Tecnogym, então todos os equipamentos são tanto na nossa parte de academia interna como externa. A Explora Journeys oferece atividades externas também para os clientes a bordo dos navios, além de uma sala privativa que a gente tem reformer para pilates, contratação de personal trainer para as atividades. A gente inclui também acesso ao spa para todos os clientes que não necessariamente têm algum tipo de tratamento reservado com a gente. Então, em horários determinados, a partir de 16 anos, os clientes têm acesso, desculpa, à piscina, às nossas áreas termais, então as saunas também. São 11 salas de tratamento e mais de 700 metros quadrados de spa. A gente segue sendo premiado como o melhor spa a bordo de navio do mundo. Muito feedback de cliente, de agente de viagens, que sempre comenta sobre tudo que a gente consegue oferecer a bordo. Toda a administração é Explora Journeys, então absolutamente todos os nossos serviços, tirando os produtos, a gente também tem uma linha própria, que são italianos ou suíços. Na parte das inclusões, então, antecipei até o que a gente inclui na área de bem-estar de spa. E aí, falando um pouquinho das áreas externas que a gente tem a bordo, a gente oferece atividades inclusas, então, meditação, yoga, sound healing. A gente sempre tem uma atividade no nascer e no pôr do sol, além de 250 metros de pista de Cooper, uma quadra de basquete, desculpa, meia quadra de basquete e uma quadra de pickleball. A gente inclui na programação diversas atividades, então a gente otimiza também, principalmente, e eu sempre reforço muito o ponto das crianças, em horários determinados, as áreas externas, principalmente quando a gente está mais no final da tarde. Um pouquinho das nossas suítes, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas mostrar só essa imagem para reforçar também que o design do nosso navio, dos nossos navios, é muito atemporal. Então a gente pensou basicamente muito mais uma suíte, a gente chama de suíte, por ter essas características muito mais de hotelaria do que efetivamente de navegação. Então toda a área interna da suíte tem 28 metros quadrados, a gente conta com terraços a partir de 7 metros. Todos os terraços têm mesa, 2 cadeiras, uma chaise que você pode ficar deitado. Na área interna da suíte, a gente tem walk-in closet em todas elas. Todos os secadores de cabelo são Dyson. Todos os nossos amenities são Cucci Milano, que a gente desenvolveu em parceria
Há uma fragrância específica que chama Mandala Blue, ela é exclusiva nossa. Hoje em dia a gente comercializa também por conta da quantidade de pedidos dos clientes, para que a gente oferecesse e também disponibilizasse. Toda roupa de cama italiana, todas as máquinas de café a bordo são Willy. A gente tem room service 24 horas e oferece, enfim, uma variedade nos nossos menus. A parte de famílias, e esse é um ponto de bastante curiosidade para o mercado brasileiro, a gente conseguiu conquistar um público que não só viaja em grupos, mas também em grupos familiares. Então, muitas celebrações, a gente poder efetivamente receber crianças e ter atividade para elas, tem feito bastante diferença no nosso mercado. A gente tem o Nautilus Club, ele é uma sala reservada para crianças a partir de 6 anos, então entre 6 e 17 eles ficam acompanhados dos nossos monitores. Para alegria dos pais, eu sempre brinco com essa parte, porque a gente oferece o espaço disponível entre 9 da manhã e meia-noite todos os dias. Todas as crianças são identificadas quando chegam a bordo, crianças menores entre 3 e 5 anos podem ficar em horários pré-determinados no espaço, sempre acompanhados de um responsável, de um adulto. E para as crianças menores, além dos berços nas suítes, a gente também oferece Kits Nautilus Club, que é o nome do nosso espaço, para os bebês. Parte de entretenimento, a gente conseguiu aí efetivamente desenvolver uma programação muito completa, muito específica. Em dias de navegações, a gente oferece mais de 40 atividades inclusas por dia. Então a gente tem também as apresentações noturnas. Eu acho que esse é um ponto também que a gente foi bastante desafiado no início da operação. Todo mundo perguntava sobre a programação, se a gente ia ter DJ, se a gente ia ter música ao vivo. Hoje em dia, como referência, a Explora Journeys oferece até 14 noites sem repetir a programação noturna. O que significa? Clientes que ficam a bordo com a gente por 2 semanas, por exemplo, eles dificilmente vão assistir essencialmente o mesmo espetáculo. Isso a gente tem música ao vivo, a gente tem banda, tem DJ, tem karaokê, tem noite de mágica, tem bingo. A gente oferece de acordo com o perfil dos clientes, sempre programações específicas. A gente tem, por exemplo, campeonatos de pickleball entre a tripulação e os clientes. A gente faz diversas atividades também. Para as crianças caça ao tesouro, a gente usa também as quadras para as atividades mais no final do dia, como eu comentei anteriormente. Shopping Experience também acaba sendo uma das grandes novidades que a gente conseguiu trazer para os clientes a bordo do Explora 1, e essa é a única diferença que a gente tem entre o Explora 1 e o Explora 2, é que a gente tem uma boutique da Rolex exclusiva no Explora 1. É a única a bordo de um navio do mundo, cada cliente hoje consegue comprar um relógio a cada 12 meses. Essa é uma regra da própria marca, a gente faz a gestão dessa administração. Lá atrás, como curiosidade, quando a gente inaugurou o Explora 1, a gente recebeu muitos clientes repeaters que voltavam com a família para comprar Rolex, então muitos colecionadores. Hoje, a fila de espera para conseguir comprar um Rolex, dependendo do modelo, é de 18 meses mais ou menos, e a gente tem todas as peças a bordo para pronta entrega. Então, de novo, cada cliente consegue comprar um Rolex a cada 12 meses. A boutique é exclusiva no Explora 1. Além dela, a gente tem outras 3 boutiques e elas se repetem nos 2 navios. Então, Cartier, Panerai e Piaget. Piaget é a única joalheria também a bordo e a Buccellati, que é italiana, que é a nossa joalheria que substitui a Rolex no Explora 2. Parte de gastronomia, a gente fez um grande investimento também. O Frank Gehringer, que é francês, casado com uma brasileira, ele é o head da gastronomia. Os 2 navios têm exatamente os mesmos restaurantes. Na verdade, todos os nossos navios vão ter os mesmos restaurantes, com alguns diferenciais. No Explora 1 e 2, a gente tem o Anthology, que é uma experiência gastronômica para até 48 clientes. Hoje o menu é desenvolvido pelo próprio Frank Gehringer, em homenagem à Itália. A gente tem o Fil Rouge, de inspiração francesa, o Marble Co, que é especializado em carnes, o Sakura, especializado em gastronomia panasiática, Mediat, gastronomia mediterrânea, e o Emporium Marketplace, que funciona basicamente como um Italy. Então a gente tem aí 18 estações gastronômicas que vão de massas frescas produzidas a bordo até açaí para oferecer para os clientes. Em relação a reservas, uma pergunta bastante recorrente até hoje é sobre como funcionam as reservas a bordo dos nossos navios. A gente desenvolveu no projeto a possibilidade de acomodar todos os clientes ao mesmo tempo nos nossos restaurantes em todas as refeições. Então, além de não ter turnos, a gente oferece a possibilidade de reservar
a partir de 90 dias antes do embarque, antes do início da viagem, 2 restaurantes, porque eles são menores em capacidade. Então, tanto o Sakura quanto o Marble Co., 90 dias antes do início da viagem, a Qualitours pode ajudar vocês com as reservas. Cada um deles pode ser reservado uma vez antes do embarque, uma vez a bordo. Se a gente tem disponibilidade, os clientes podem ir direto ou no balcão de atendimento do Deck 5, que é exclusivo para os restaurantes, ou então através do aplicativo da Explora Journeys e fazer novas reservas. Parte de lounge, eu acho que a gente também foi muito bem sucedido no desenvolvimento não só dessa desse visual muito mais moderno, contemporâneo, atemporal, mas também da variedade que a gente traz a bordo. A imagem central é o nosso lobby, parece muito mais o lobby de um hotel do que efetivamente um navio. É o grande ponto de encontro. A gente tem o lobby bar, a gente tem uma cafeteria, o Crema Café, o Explora Lounge, a gente oferece chá da tarde todos os dias. Então está incluso na programação também, na proa do navio. Um espaço super bonito. A gente tem um bar próprio de whisky, a gente tem o Journeys Lounge, que é um espaço que acomoda até 250 clientes ao mesmo tempo, é onde a gente tem as apresentações noturnas, e a gente tem também os eventos especiais, principalmente para grupos. A gente, no Brasil, dentre todas as demandas e características que a gente já teve, já fizemos comemorações de aniversário de 80 anos para uma grande família, a gente já fez casamentos a bordo, não necessariamente o evento do casamento, mas uma renovação de votos. Então a gente consegue auxiliar também grupos, principalmente com essas pontuações, né, e esses eventos, as necessidades especiais. O Western Lounge, ele é um espaço menor, karaokê, música ao vivo, a gente já fez silent party, a gente usa o espaço para várias atividades diferentes, além de também trazer programação, por exemplo, para contar sobre destino, gastronomia, aulas de fotografia, sempre espaços multifuncionais para atender todo mundo a bordo. Eu vou entrar agora um pouquinho e muito rapidamente no Explora 3. Essa é a segunda apresentação, na verdade, que eu tenho feito, que a gente comenta um pouco das características do terceiro navio. A família gosta de fazer surpresa, principalmente no que a gente vai contar para o mercado, em relação às novidades. O que vai ser diferente no Explora 3, isso também se repete no Explora 4 com um pouquinho de diferença, mas a gente vai focar aqui no 3. A gente basicamente está crescendo 20 metros em embarcação, incluindo somente 2 suítes a mais. O que isso significa? Maiores áreas públicas ainda do que a gente já oferece para o cliente e mais opção também. E eu gosto de usar esse exemplo da Conservatorium Pool. A gente tem nos 2 primeiros navios a piscina, a gente tem um bar e a gente tem uma gelateria e uma cafeteria. A gente incluiu e vai incluir um espaço gastronômico, ou seja, o cliente não precisa se deslocar efetivamente até um restaurante, apesar do Emporium Marketplace ser no mesmo deck. O cliente já vai ter aqui na lateral um restaurante disponível também para as refeições. Esse foi um dos feedbacks que a gente ouviu e a gente conseguiu adaptar. A gente vai trabalhar com 2 owner residences, ao invés de uma de 280 metros quadrados, a gente vai ter 2. A gente diminui o nosso inventário, quer dizer, a gente continua oferecendo ainda bastante Ocean Suites, a nossa categoria de entrada, e tem aumentado muito o nosso inventário de penthouses, que são as categorias e acomodações intermediárias. Como feedback dos clientes, as suítes de 35 metros quadrados são extremamente confortáveis, mas eles estão buscando ainda mais espaço. Então, para ficar mais confortáveis, a gente também focou em aumentar o inventário nessas categorias superiores. Esse é um pouquinho do nosso lobby, então ele muda, ele tem essa característica também não só da escada ser lateral ao invés de ser central, mas ainda mais esse visual que a gente sempre comenta, né, nas reuniões. A gente fala muito sobre Explora Journeys tem navios extremamente confortáveis, sofisticados, mas não pretensiosos. A gente não quer e a gente não traz a experiência para o cliente de não sentir à vontade quando ele está a bordo dos nossos navios. Então a gente tem essa característica hoteleira, a gente se parece muito como uns hotéis boutiques que navegam, então a gente está entrando nessa nova era. Acho que todo mundo tem acompanhado também que muitas companhias hoteleiras têm migrado para a navegação, então a gente vai ver muitos novos iates, né? Um outro perfil de produto, mas exatamente no mesmo nicho, focando pontualmente nessas mudanças que a gente tem visto. A novidade da Owner's Residence é que essa segunda ela foi desenhada pela Patrícia Urquiola. Ela é uma designer super conhecida espanhola, né, de origem espanhola, que hoje mora em Milão. Ela desenvolveu esse projeto super especial para a gente. Então a gente segue com uma Owner's Residence de 280 metros quadrados, Explora Journeys e uma assinada.
A gente está incluindo, como eu mencionei, no Deck 11, o Shore Club, que vai ser um espaço gastronômico. A gente vai ter uma outra experiência de Chef's Table também um pouco e ainda mais exclusiva. E o The Cellar para os amantes de vinho. Então a gente vai oferecer ainda uma experiência exclusiva para eles. A novidade, e aí isso também já me inclui na parte familiar agora, a gente vai ter uma grande alteração no Nautilus Club baseado em feedback dos clientes. A gente vai ter o Nautilus Club Teens, então para os clientes com famílias, né, e crianças entre 6 e 17 anos, a gente mantém o formato de monitores, os horários de abertura praticamente durante o dia todo, e a novidade é o Nautilus Club Juniors para as crianças menores. Ou seja, a gente vai ter também o serviço de monitoria, a possibilidade de contratar por um período para as crianças menores babás, para ficarem com os bebês menores. Então, sempre agora com os espaços de maneira independente. A gente está super feliz de ter conseguido fazer essa mudança também para conseguir atender ainda mais os nossos clientes com família. E aí, a parte de experiências, a gente, como novidade, está divulgando agora oficialmente que a Rolex volta para o Explora 3. Então vai ser a segunda boutique exclusiva a bordo de um navio do mundo. A gente repete a Cartier e no momento a gente tem divulgado a Chopard como a terceira boutique também exclusiva a bordo dos nossos navios. No Explora 3 agora. Vamos entrar na fase final já da apresentação. Então a parte de roteiros. Eu sempre me lembro, cada vez que eu faço essas apresentações, que a gente começou com uma bolinha vermelha. Hoje a Explora Journey já tem 5 navios com os roteiros divulgados até 2028. A gente divulgou agora a nossa volta ao mundo, que vai ser em 2029, então entre janeiro e maio a gente vai fazer uma viagem super especial. Onde estamos e para onde vamos, além de características muito pontuais que a gente conseguiu desenvolver, a Explora Journeys trabalha com roteiros a partir de 7 noites. A gente tem saídas específicas agora até o meio do ano de 4 e 5 noites, até 6 noites, dependendo do roteiro. Uma oportunidade também de trazer novos clientes a bordo. A gente fez isso em 2023 e voltou agora também para trazer um pouco mais de opções para os clientes que não têm experiência em navegação. Os nossos 2 navios estão no Caribe agora. A partir de abril eles vão para o Mediterrâneo. A gente lança o Explora 3, a gente vai para o norte da Europa. A gente repete pela terceira vez. Inclusive, a Qualitours foi a primeira que vendeu esse roteiro com o lançamento do Explora 1. A gente só fez a cada lançamento. A gente vai fazer Islândia, Groenlândia, Canadá, Estados Unidos. A gente volta para o Caribe, cruza o Canal do Panamá, sobe a costa oeste americana, tem 14 roteiros de Alasca em 2027 e a gente segue para a Ásia. Então a gente vai fazer China, Japão, Indonésia, muitos roteiros únicos que os clientes têm perguntado muito para a gente, já estão todos divulgados também. A gente expande com Réveillon no Mar Vermelho e Emirados Árabes, que também é um roteiro que tem vendido muito aqui no Brasil, a gente tem várias solicitações. E aí a gente tem como produto específico, e esse é um grande sucesso do nosso mercado, Fórmula 1. A Explora Journeys foi a única companhia com um navio, e vai ser novamente a única companhia com um navio propriamente dito atracado em Monte Carlo para o Grande Prêmio de Mônaco. A gente tem como exclusividade não só o acesso a 150 metros do paddock, onde a gente vai ficar atracado, além dessa vista excepcional, a possibilidade de oferecer para os clientes a compra dos ingressos, então junto com a acomodação, ou somente a acomodação, e a gente vai estar atracado entre os dias 3 e 8 de junho desse ano. Onde estão os diferenciais? A gente comercializa as suítes com os ingressos de grandstand, que são as arquibancadas, então na área que está sinalizada, no vídeo aqui não dá muito para ver, e a gente oferece também a possibilidade de upgrade pro Paddock Club. 150 metros, walking distance, todos os clientes têm acesso à área exclusiva e todos os benefícios são oferecidos pela essa modalidade de ticket. Então, todos os nossos roteiros estão divulgados também. O Qualitours tem todas as informações de tudo que a gente consegue oferecer. E aí, para finalizar, tudo que a gente inclui. Na verdade, eu falava tudo que a gente inclui, hoje em dia é mais fácil falar o que a gente não inclui só. Explora Journeys não inclui passeios, os tratamentos de spa ou ainda o Chef's Kitchen, que é a nossa experiência para 12 clientes, que é uma experiência gastronômica separada. Fora isso, a gente inclui absolutamente tudo. Então, toda a gastronomia, os 5 restaurantes, exceto o Anthology, todas as bebidas alcoólicas,
A gente trabalha com um grupo que é dono da Moët Chandon, então toda a nossa champanhe a bordo servida é Mercier. Excelente, é um rótulo excepcional. Acesso ao spa, acesso ao fitness center, toda a internet é inclusa. Então, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, a gente faz efetivamente a bordo todos os dias. A qualidade da internet é excepcional. Eu já tive a oportunidade de ir a bordo do Explora 1 11 vezes desde que a gente começou a operação e eu nunca tive nenhum feedback ou problema com a internet. A gente realmente conseguiu entregar uma experiência diferente para os clientes, então a qualidade do que a gente tem, como essencialmente hoje em dia todo mundo está conectado o tempo todo, é realmente diferente. Além de todas as taxas e todas as gorjetas. Tudo que vocês veem, todos os valores, são os valores finais praticados pelo Explora Journeys no Brasil, com a possibilidade dos pagamentos em reais. A gente tem o Explora Club, que é um clube de benefícios e status match com outras companhias, inclusive com marcas hoteleiras também. Tudo isso fica disponibilizado para os clientes através do nosso site. Então, já viajou com a gente, vai viajar com a gente, é possível se inscrever no programa e ter benefícios adicionais de acordo com a pontuação. E eu acho que é isso. Show. Boa, Flávio, muito obrigado. Acho que Obrigado. deu para o pessoal ter um gostinho aí do que é o produto. Uhum. É um dos carros-chefes hoje aqui na Qualitours e no mercado brasileiro em geral, né, gente? Lembrando um pouco das facilidades, o preço divulgado em reais, o parcelamento em até 12 vezes sem juros. Isso é um grande diferencial. Eu tive a chance de navegar num roteiro completo aí de 7 noites no Explora 1. Eu fiz Uhum. Barbados, Miami, e realmente o produto entrega muito. Que o Flávio mencionou da tonelagem, né, do tamanho do barco. Eu tive um exemplo desse em St. Kitts, em uma das paradas. A gente ficou ao lado de outra companhia. O barco da Explorer era maior de comprimento e tinha uns dois, três decks a mais. E esse navio que estava estacionado do nosso lado comportava 2.300 passageiros. E a gente com 922. Meu roteiro estava cheio, em nenhum momento você sente que tem 920 pessoas no barco. Era uma época de muito calor e eu peguei um tempo muito bom e a quantidade de piscinas a bordo também impressiona em diversos momentos de horário de pico do dia, que a gente pode se dizer assim, para uma piscina estar ocupada, eu pegava as piscinas vazias ou com poucos hóspedes. Então é um produto sim que mexeu muito no mercado e mexeu pro lado bom, por quem está entregando uma experiência muito boa. E aí eu sempre falo que o Flávio tá cansado de ouvir, mas o meu destaque é pro Sakura. Sempre eu gosto de mencionar um dos meus restaurantes preferidos. É o restaurante que tem a culinária asiática. Mas todos os restaurantes eles entregam muito bem. O buffet também entrega muito bem, né? Eu comia no buffet tem sushi, sashimi, almoço e jantar, por exemplo, né? Então, para quem gosta, é um grande diferencial. E aí a gente teve algumas perguntas no chat. Acho que a Uhum. Adri está acompanhando melhor também. Mas muita gente pedindo material de Fórmula 1, a gente vai mandar. Estamos anotando o e-mail de todos aí. Vou até Legal. pedir para o meu time de atendimento que está online aqui, vamos montar a cotação atualizada. Acho que a gente fez uma, como os preços eles flutuam bastante, né? Uma saída muito requisitada. Vamos Uhum. montar um material atualizado, enviar para todas essas agências aqui que estão com a gente. O pessoal perguntou dos passeios, né? O Flávio, se Aham. são pagos à parte. A gente já respondeu aqui que sim, e que com Aham. antecedência a gente consegue também gerar um link que o cliente vai parcelar. Então é Exato. um outro diferencial aí. A questão dos passeios é uma pergunta que eu fiz a bordo, né? A saída que eu fui é uma saída que tinha muitos agentes de viagem, Uhum. tiveram algumas apresentações, e eu perguntei para a Explore, eu falei, vocês têm a ideia de, em algum momento, ter o passeio incluso, como algumas outras concorrentes, né, nesse segmento de luxo fazem? E Uhum. a resposta, para mim, foi satisfatória, né? Eles falaram que não tem essa ideia, mas justamente porque as excursões são desenhadas por um time de especialistas, são excursões diferenciadas que tem Exato. esse valor agregado, né? Acho que a diferença dos passeios, isso foi, eu lembro da gente conversar disso anos atrás, né, João?
É engraçado como vai mudando as coisas, né? A gente falando do primeiro navio, como funcionava. A gente tem Destination Experiences, que é o departamento que cuida de desenvolver os nossos passeios, então passeios regulares, passeios privativos. Passeios regulares, a gente nunca vai fazer um passeio com grupos muito grandes. Então a gente vai oferecer, eu vou dar um exemplo, assim, né? A gente uma vez na República Dominicana tinha um passeio para observar baleias. E aí tinha um catamarã disponível para até 30 clientes. A gente conseguiu, por conta da demanda, a bordo, e isso é uma coisa que pode ou não acontecer, colocar um segundo catamarã e mais 30 clientes foram. Então a gente trabalha pontualmente sempre com a personalização dos passeios, são sempre DMCs com foco no segmento de luxo em cada um dos destinos que a gente trabalha, e eles vão ser sempre na quantidade que a gente consegue comportar dependendo do destino, né? Então a gente nunca vai conseguir oferecer um passeio muito grande, por exemplo, em Reykjavik. Né? Os passeios, por mais que sejam regulares ou privativos, eles vão sempre atender. Eu acho que é importante reforçar que o idioma a bordo é sempre o inglês. A gente tem bastante brasileiro a bordo, tanto na tripulação, inclusive no departamento de Destination Experiences, que os clientes podem, uma vez a bordo, acessar também. A gente sempre recomenda que os passeios sejam reservados antes do início da viagem, porque existe a possibilidade do parcelamento em reais. Então, uma vez a bordo, é sempre na moeda vigente. Vai ser sempre quando a gente estiver nas Américas em dólares e quando estiver no Mediterrâneo em euros. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que a gente não tenha respondido, mas eu acho que não. Duas coisas Sobre só. o Diga. Anthology, se Aham. reservar o pagamento, ele é feito a bordo ou ele é feito com antecedência? A bordo. A bordo, Então, perfeito. a experiência do Anthology, tratamentos de spa, a gente consegue reservar antes, também a partir de 90 dias antes do início da viagem. E os pagamentos vão ser sempre a bordo, nesses dois casos. A gente não tem dress code oficial a bordo, eu acho que essa é uma característica interessante também, porque a gente não quer que os clientes tenham que se arrumar essencialmente, cada um se veste como quiser, mas a gente não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, do blazer ou do social para os jantares, tá? A gente tem algumas recomendações pontuais. A gente tem um cassino a bordo, a gente não coloca muito na apresentação porque não é essencialmente o foco da Explora Journeys, mas temos um cassino com administração própria também da marca. E por último, a gente tem benefícios para clientes em grupos. Então, consultem a Qualitours, a gente deve alterar esse ano as políticas de grupos, mas no momento as vantagens são super especiais, assim, se vocês pensarem que a partir de 5 suítes a gente já tem benefícios, pensem em famílias grandes, pensem em potenciais grupos, conversem com a gente. Deixa eu ver o que mais aqui, que tem algumas perguntas que eu tô vendo entrar aqui. Perguntaram o preço do Anthology. O Anthology são 235 euros por pessoa, já incluindo a harmonização dos vinhos. A gente não tem noites temáticas a bordo, então não existe nenhuma programação específica com noite temática. E shows com bailarinos, a gente tem apresentações. A nossa equipe a bordo são 14 músicos. Então eles não só são músicos, mas como também têm essas performances especiais. A gente já teve algumas noites com shows de tango, por exemplo, mas são apresentações pontuais. Flávio, tem uma pergunta aqui de tarifa agente. A gente oferece tarifas especiais para os navios da Explora Journeys para as agências que já venderam Explora. Então, como funciona hoje? Vocês fazem a solicitação, a gente tem o contato, vocês podem fazer também através da Qualitours. A reserva não precisa necessariamente ter sido feita pela agência, mas através da Qualitours, tendo o número do booking, a gente pode verificar a disponibilidade e as tarifas elas vão variar. Vai depender da saída, não tem antecedência mínima, então pode ser solicitado a qualquer momento para qualquer viagem. A gente consegue oferecer, atualmente, dependendo da saída, entre 30% e 40% de desconto. E a gente atualizou também esse processo. Hoje ele é um link, já foi um formulário no passado. Estou falando isso que o João sabe, a gente já preencheu muito esse papel, né, João? Agradeço muito que virou link. Ótima Virou um link, notícia. exato. Boa notícia. Eu acho que é isso, hein, Flávio? Mais nenhuma pergunta, só agradecimentos. Lembrando, pessoal, que a gente dá uma cortada, né? A parte da apresentação do conteúdo mesmo sobe para o nosso YouTube, tá bom?
A gente coloca todos os treinamentos lá. E, bom, acho que é isso. Mais nenhuma pergunta. Flávio, novamente, queria agradecer o seu tempo nesta manhã de segunda-feira. Desejar a todos uma ótima semana pré-carnaval, juízo na semana que vem e aproveitem muito. Obrigado mais uma vez a vocês por organizar, pela parceria da Qualitours. Contem com a gente. Boa semana para todo mundo e até mais. Obrigado.